Eu vou começar o nosso bate-papo de hoje contando um conto de Buda sobre raiva e ódio. Buda estava lá com seus discípulos e aí um homem chegou e do nada cuspiu em Buda. E os seus discípulos ficaram muito bravos, ficaram com muita raiva daquele homem. E Ananda, que era o seu discípulo mais próximo, disse para ele: Meu mestre, me permita que eu dê uma lição nesse homem que cuspiu em você, porque nós estamos aqui calmos, tranquilos, não fazendo nada de mal para ninguém, e esse homem vem do nada e gospe em você. Como assim? E Buda calmamente disse para eles: Fiquem calmos, eu vou conversar com esse homem. E aí Buda chegou para esse homem com as mãos dessa maneira, como que em agradecimento, e disse o seguinte: Eu gostaria de agradecer o seu gesto, porque eu pude observar que a raiva já me abandonou. Eu também gostaria de agradecer mais uma vez, porque eu pude observar que a raiva ainda não abandonou os meus discípulos. E aquela pessoa, aquele homem que havia cuspido em Buda, foi embora, indignado com aquele carisma de Buda, com aquela calma, com aquela paciência. Ele não podia acreditar que Buda tinha sido realmente sincero, com aquela paz toda, com aquela calmaria, agradecendo ele, mesmo com o gesto que ele teve de cuspir em Buda. E ele foi para casa e lá ele foi ficando incomodado e foi pensando: nossa, que atitude que eu tive! Eu cuspi nele e mesmo assim ele foi pacífico, desculpa. Ele foi pacífico, ele me tratou bem, ele veio conversar comigo com amorosidade e ele mal conseguiu dormir. E aquilo incomodou ele profundamente e ele se sentiu muito mal pela atitude que ele havia tomado. Ele foi cuspir em um homem que ele mal conhecia, que ele achava na fantasia dos pensamentos dele que não era uma boa pessoa. Ele tomou uma atitude baseado no que ele achava dos pensamentos dele. E ele tomou uma decisão que no dia seguinte ele iria procurar Buda e iria lá conversar e se desculpar. No dia seguinte, logo cedo, ele procurou Buda e ele se jogou aos pés de Buda e disse: Me perdoe pela atitude sem pensar que eu tomei. Eu não tenho palavras para expressar como eu me sinto mal por ter feito o que eu fiz. E Buda, naquela paz que ele exalava, ele disse o seguinte: Olha, você não tem do que se desculpar, não há o que perdoar. Assim como um rio que as águas constantemente estão em mudança, a água de um rio nunca volta, sempre segue adiante, assim acontece com os homens. O homem que era ontem, hoje já não é mais. Então não há o que te perdoar, fique em paz. O homem que recebeu aquele cuspe de ontem e o homem que cuspiu já não são mais os mesmos. Nenhum dos dois está mais aqui. Então, olha só que lição mais preciosa que Buda nos deixou. O ódio, a raiva, ela nasce, em primeiro lugar, dos meus pensamentos, do que eu penso, do que eu imagino,
do que eu fantasio na minha cabeça em relação ao que eu acho que o outro está fazendo, está pensando, está imaginando. É muito importante eu entender o seguinte: quando eu quero convencer o outro da minha verdade e eu não convenço, eu fico com raiva dessa pessoa. Quando eu quero que o outro acredite no que eu acredito e ele não acredita, eu não convenço, eu fico com raiva dessa pessoa. Então, olha só, é muito importante nós começarmos a entender que cada um tem o seu ponto de vista. E não é porque o outro pensa diferente de mim que eu tenho motivo ali para detestar essa pessoa, para criar ódio contra essa pessoa. Ele simplesmente tem uma opinião diferente. Eu preciso parar de reagir quando essa pessoa pensa ou sente diferente de mim. Eu preciso parar de reagir às ofensas que muitas vezes vêm da imagem que essa pessoa tem na cabeça dela. Às vezes, do mesmo jeito como eu penso coisas da pessoa, essa pessoa também pode pensar coisas em relação a mim que está relacionado às ideias dela. Às vezes há uma mente desequilibrada, às vezes há uma ideia distorcida, e ela pode me falar coisas que não são verdade, que não dizem realmente, que não estão conectadas com a realidade dos fatos, e ela pode querer me ofender. E foi exatamente o que aconteceu lá com a situação de Buda, né? O homem, sei lá o que ele pensava contra Buda, que ideias que ele tinha em relação a Buda, e foi lá e cuspiu na cara de Buda sem nem tentar entender quem era Buda, o que Buda estava fazendo, né? Que tipo de coisas Buda ensinava. Então, é importante nós pararmos de reagir em relação às ideias do outro, em relação, às vezes, às ofensas que os outros nos trazem. É importante nós pensarmos os preconceitos que nós criamos em relação aos outros. Pré-conceito. Eu crio um conceito em relação a outra pessoa. É um pré-conceito. Baseado em quê? Baseado no que eu acredito ou baseado no que eu escuto as pessoas falando? É importante eu parar de ficar me defendendo de tudo. Se eu sei quem eu sou, por que eu preciso ficar me defendendo? Eu preciso ficar defendendo minha religião. Eu preciso ficar defendendo meu time de futebol. Eu preciso ficar defendendo o meu partido político. Eu preciso ficar defendendo. Para quê? Você tem a sua opinião formada. Viva com ela e procure ter harmonia com as pessoas que estão ao seu redor. Cada um pensa do seu jeito. Que todos possam se respeitar dentro daquilo que cada um acredita. Se você sabe que um assunto vai causar problema no seu meio familiar, né? Se um ponto de vista ali de política, religião, partido, futebol, vai causar problema, não toque nesses assuntos. Há tantos outros assuntos para se conversar, há tantas coisas boas para se falar, para se ter harmonia, para se viver em harmonia. Aprecie as pessoas pelos pontos positivos, pelas qualidades que essa pessoa tem, porque você também tem defeitos. Você não gostaria que as pessoas te apreciassem pelos seus pontos positivos, pelas suas qualidades? Da mesma forma, aprecie pessoas pelas qualidades que elas têm. Procure olhar as coisas boas que as pessoas têm. E procure não dar uma importância tão grande
a um ponto de vista que não vai fazer diferença dentro do relacionamento ou da maneira que você pode vir a se relacionar com essas pessoas. Se de repente discutir um ponto relacionado a uma filosofia de vida ou a uma religião é somente 5% dentro de 100% de uma relação que você vai ter com uma pessoa, por que criar uma briga por causa de 5%? Os outros 95% dentro dessa relação, deste relacionamento, não são mais importantes do que estes 5%? 95% não falam mais alto e não trazem mais harmonia do que estes 5%. Então procure colocar na balança o que é mais importante no relacionamento, nessas relações interpessoais que você tem com as pessoas. Procure deixar de fora coisas desnecessárias que vão trazer ali desarmonia para o seu lar, para os seus grupos de trabalho, de amizades, que não vão acrescentar nada na harmonia dos seus relacionamentos. Pelo contrário, vão causar inimizades e desarmonia. Então, procure não se ofender com coisas que vêm das outras pessoas, que estão relacionadas às fantasias que essas pessoas têm, imaginações que elas têm, baseadas muitas vezes em algum desequilíbrio, em alguma desinformação, em alguma, às vezes até um problema emocional que essa pessoa tem, um trauma emocional, um desequilíbrio emocional. Então, pare de colocar as pessoas abaixo de você. Pare de olhar as pessoas como se elas fossem inferior a você, porque você acha que partido político tal é melhor do que o dela. Isso é você colocar a pessoa inferior a você. Minha religião é melhor do que a religião da tal pessoa. Você está colocando ela inferior a você. Ninguém é inferior a ninguém. Estamos todos interligados, todos temos coisas boas e coisas ruins. Todos temos qualidades e defeitos. Todos nós, ninguém está livre de defeitos. E não há ninguém que não tenha qualidades. Então pense sobre isso. Não seja aquela pessoa que vai cuspir na cara do outro sem antes avaliar o que este outro está fazendo com a vida dele, sem antes avaliar as qualidades que o outro tem, sem antes avaliar as atitudes dessa outra pessoa. A gente vê isso muito nas redes sociais. A pessoa posta uma coisa e o povo cai em cima matando, falando mal. Só que quem fala mal não tem coragem de fazer uma postagem. Quem está falando mal não está colocando a cara para fazer uma postagem, para gravar um vídeo, para dar uma opinião, enfim. Vocês percebem? Quem está falando mal não está fazendo nada. Então comece a se observar. O outro é meu espelho. Se eu estou querendo cuspir no outro, é porque eu estou querendo fazer igual ao outro e eu não tenho coragem? Ou eu acho que eu não estou capacitado? Então é mais fácil eu falar mal? Comece a observar as atitudes que você tem tido. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos temos capacidade e condição de fazer o nosso melhor. Todos podemos dar o nosso melhor. Todos temos qualidades para usar da melhor maneira possível. Então, minhas queridas pessoas, não seja aquela pessoa que vá cuspir na cara do outro. Seja como o Buda, que vai olhar com calma, com amor, com tranquilidade, que vai olhar com equilíbrio,
que vá agir com equilíbrio. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!